Senhor, meus queridos irmãos, aqui com vocês é o presbítero João Batista. Eu gostaria de dar um forte abraço nos queridos e amados, em nome dos pastores e dos obreiros da casa do Senhor. É muito importante nós estarmos juntos, aprendendo da palavra de Deus, embora a igreja esteja momentaneamente, ali o templo esteja momentaneamente fechado, mas os cultos continuam, a obra de Deus continua funcionando para a honra e glória do Senhor. Antes de tudo, eu gostaria que você estivesse aí acessando a nossa página no Facebook, que tem um material vasto aí da nossa igreja, para que você seja completamente edificado, não somente você, como a sua família. Temos ali também os vídeos da diaconisa Bruna, juntamente com o Bernardinho, e também temos no YouTube, O YouTube tem sido uma ferramenta também poderosa para difundir a palavra de Deus e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, meus queridos, nesse instante, eu gostaria que você estivesse compartilhando a palavra de Deus. Não somente este vídeo, mas outros vídeos que temos ali na página do Facebook e também do YouTube, que você possa estar difundindo, porque nós sabemos, meus amados e queridos irmãos, que tem pessoas que estão presas, tem pessoas que estão nos hospitais, tem pessoas muitas vezes que estão aí desesperançadas, e essas palavras, não somente a minha, mas também dos nossos queridos irmãos que têm feito esta obra com amor ali, fazendo culto online, Vemos aí o diácono Camilo, Vemos também o Vitor de Laurentes, e vemos muitos outros irmãos que têm difundido a palavra de Deus, com amor, com carinho, se dedicado. Então, por favor, façam que o reino de Deus seja manifesto na vida das pessoas, e as pessoas venham ser abençoadas para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é uma frase de João Calvino, que diz assim, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então veja bem que ele teve uma iluminação da parte de Deus para poder falar que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso nos remete a nós podermos meditar o que o homem pode produzir como ídolo em sua vida. Não quero aqui estar falando sobre as idolatrias de uma forma geral, não quero aqui de uma forma enfática estar falando sobre os ídolos de outras religiões. Não, eu não quero falar sobre isso de uma forma enfática, mas eu quero relatar e eu quero estar meditando com você sobre os ídolos que muitas vezes estão escondidos em nosso coração e que muitas vezes nós cultuamos, que podem tirar Deus do nosso coração. Nós podemos deixar Deus de lado e servir a esses ídolos, e também nós podemos fazer uma idolatria compartilhada, ou seja, no trono do meu coração, simbolicamente, eu posso colocar Deus e posso colocar outra coisa que não é Deus juntos ali, e nós vemos que a palavra de Deus é contundentemente contra esse tipo de coisa, porque o nosso coração deve ser íntegro diante de Deus e deve ser só para Ele, porque não existe o meu coração, meu coração é de Deus, mas eu também sirvo tal coisa. Não, isso não existe diante do Senhor. Nosso coração deve ser 100% diante de Deus, nosso coração deve ser 100% de Deus. É isso que nós devemos entender, tá certo? Então, vamos meditar sobre essa palavra. Que em Gênesis capítulo de número 3, nós podemos aqui estar meditando sobre a primeira idolatria, o primeiro objeto de idolatria, que é o que? A árvore do conhecimento do bem e do mal, onde Eva teve todas as atitudes de uma pessoa idólatra. Então nós vamos ver o que Eva, como Eva se portou, Vamos ver como Eva se portou diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali nós vemos outro agente, que na verdade era Satanás, que estava de posse da serpente, e ali ficou induzindo Eva a praticar o que? A idolatria, Vamos observar. E essa idolatria levou o que? Levou tanto Eva quanto Adão
a ruína e foi de grande peso para toda a humanidade. Vamos observar, a palavra do Senhor diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui nós observamos uma coisa muito interessante, em que Deus havia proibido de Adão e Eva comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, observa-se que Satanás, de posse de uma serpente, tentou Eva para que Eva comesse daquele fruto. Se nós formos aqui analisar, veremos que Eva, ela deu ouvidos àquilo que o inimigo estava falando. Ela começou a ouvir, não é? Aquilo que o inimigo estava falando. Ou seja, ela utilizou um dos seus dons naturais, que é a audição. E é justamente este ouvir que Eva estava ali prestando atenção naquilo que o inimigo estava colocando diante dela. Então, observe bem que o inimigo foi muito astuto. Então colocou em dúvida a palavra de Deus, que se ela comesse do fruto, ela não iria morrer, né? Nós vemos ali, começou a colocar interesse em Eva sobre a árvore e sobre aquele fruto. E isso é muito perigoso. Meus irmãos, nós temos que tomar o máximo de cuidado, para que nós não venhamos a ouvir aquilo que Satanás tem para nós. Porque na verdade ele não tem coisa boa, ele quer nos derrubar. E ele quer o quê? Ele quer fazer uma falsa ideia de determinadas coisas que podem nos levar à destruição. Não é? Porque nós vemos que foi um processo que Eva teve, que de estar ali meditando, ouvindo aquilo que Satanás estava falando. Ela prestou atenção e aquilo fez com que ela refutasse a palavra de Deus, e isso foi de grande queda. Então nós devemos tomar cuidado para não escutar aquilo que o inimigo diz com respeito às coisas e de repente refutando a palavra de Deus, porque isso pode ser de grande destruição para mim e para você. Então observamos que isso foi a primeira coisa que Satanás fez, foi articular uma ideia no coração de Eva, através do quê? Através de sua audição. Mas observamos também que não é somente a audição, mas também a visão. Porque nós observamos que a palavra do Senhor coloca ali no versos de número 6, né? Tem algumas coisas bem interessantes. A visão também foi uma coisa, foi um sentido natural primordial para que ela também fosse envolvida. Então nós vemos ali a expressão que Eva viu o fruto, né? E é agradável aos olhos. Então veja bem que o sentido natural, a audição e a visão trabalharam juntos para que Eva fosse envolvida por Satanás naquela tentação, né? E vemos ali também que depois fala sobre o tato,
né? O tato, por quê? Ela tomou do fruto, ela palpou, ela apalpou o fruto, ela apertou o fruto e viu que o fruto tinha consistência, né? Podemos ver isso, né? O fruto tinha consistência. E vemos aqui também o paladar, né? O paladar, ela comeu, ela degustou o fruto, né? Ela sentiu o sabor do fruto, então quer dizer que o fruto poderia ser agradável, né? Ao paladar também, né? Porque aqui eu não vejo Eva reclamando, Eva murmurando, não, ela comeu o fruto porque o fruto também era agradável ao paladar, né? Então observemos isso. E o olfato, né? O olfato, logicamente, que o olfato colaborou com o paladar para que Eva sentisse o gosto. Porque quando uma pessoa está gripada, está com as suas vias respiratórias obstruídas, né? Por causa de uma gripe ou alguma doença respiratória, observe bem que você perde todo o quê? Todo o paladar. Então, vemos que tudo isso contribuiu para que Eva caísse numa verdadeira idolatria, né? Porque Eva estava de olho naquela árvore, Eva estava de olho naquele fruto, ela desejou aquele fruto. Por quê? Porque poderia lhe proporcionar algum tipo de vantagem. Mas que vantagem é esta que nós podemos aqui estar vendo? Vantagem o quê? Porque diz aqui, olha só o que é interessante. Primeira coisa, dentro desse raciocínio, o coração de Eva estava o quê? Estava tomado pela idolatria, pois os interesses de Eva não são bem contundentes, né? Então os interesses de Eva são bem contundentes. Quais são? Ela desejava aquela árvore para ter o quê? Entendimento e ser igual a Deus. Então vemos ali que Eva observou a árvore, observou o fruto e viu que aquela árvore poderia lhe dar o quê? Entendimento. Isso ela pensou, veja bem, ela pensou, raciocinou. E outra coisa, nós observamos que o inimigo colocou no coração dela: olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Então ela queria ser igual a Deus. Mas ela ia ter um entendimento que era fora da vontade de Deus, que era conhecimento do mal também. Porque ela já tinha o bem, mas só que ela queria ter conhecimento do mal, ela queria experimentar aquilo que é mal. E ela não tinha a capacidade de gerenciar isso, né? Vemos na palavra de Deus. E que nós podemos imaginar que ninguém pode ser igual a Deus. Porque quando o Satanás ele quis ser igual a Deus, veja bem, ou quis ser maior do que Deus, Deus pegou, o arremessou lá do céu para baixo, né? Aqui na terra. Então observemos que Satanás queria incutir uma rebelião dentro do coração de Eva, comendo aquele fruto. Primeiramente, Eva deveria ter o desejo de idolatrar, de fazer com que Satanás queria fazer com que Eva tivesse aquela árvore como uma coisa boa, uma coisa maravilhosa que lhe poderia proporcionar algo de proveitoso. Assim é com a idolatria, né? A idolatria muitas vezes é isso, né? Nós achamos que muitas vezes uma coisa que nós vamos idolatrar vai nos render alguma coisa, ou de âmbito material, ou de âmbito sentimental, ou de qualquer outro tipo de vantagem que vai nos dar um respaldo bom, né? Vai nos fazer regozijar, nos alegrar, preencher o vazio do nosso coração. Então nós devemos tomar um máximo cuidado com isso. O que muitas vezes pode estar sendo o nosso objeto de idolatria, né? Então nós podemos observar o esporte, quando a pessoa se dedica muito, né, ao esporte, porque eu vou jogar bola e fico o dia inteiro, não tenho que fazer mais nada, você está entendendo? Então isso pode ser uma idolatria. Vemos aí também a política, né, onde as pessoas estão fazendo aí uma mesclagem entre a igreja e a política. Nós vemos aí os cristãos neopolíticos, né, que estão surgindo nos últimos tempos, com palavras de ordem, com palavras muitas vezes de respeito, atacando as autoridades e muitas vezes também fazendo determinadas rebeliões
em xingamentos, nós vemos isso, não é? Nós vemos ideias completamente fora da palavra de Deus. Temos que tomar cuidado, meus amados, com essas coisas, para que essas coisas não venham de maneira exacerbada tomar o nosso coração. Ah, então quer dizer que eu tenho que deixar a minha pátria, eu não posso ser cidadão? Você pode ser cidadão, mas seja um cidadão conforme a palavra de Deus, de acordo com os moldes da palavra de Deus. Cuidado, para que você não venha fazer da política uma religião em sua vida, porque Deus não vai compactuar com isso. Você está entendendo? Que a política não seja uma idolatria na sua vida, porque Deus não vai compactuar com isso. E nós observamos também, né, pessoas, né, as pessoas vivem aí muitas vezes colocando pessoas em sua vida. Ah, mas eu não paro de pensar nessa mulher, eu não paro de pensar nesse homem, e é de noite, de noite, de noite, e aquele esforço, e a pessoa muitas vezes deixa de comer, a pessoa muitas vezes deixa de viver, porque fica preso em uma determinada pessoa. E nós não devemos fazer dessa forma, porque Deus, Ele não quer que nós vivamos assim. Veja bem, então as pessoas podem se tornar uma idolatria na minha vida, né? Na nossa vida, se nós deixarmos que isso venha tomar o nosso coração. Sentimentos de rancor pode ser uma idolatria. Ai, porque eu não gosto daquela pessoa, porque a minha vontade é matar ela. Tem pessoas que têm esse sentimento de rancor, de ódio, de ira. Tem pessoas que têm sentimento de sensualidade. Tem pessoas que não param de pensar, certo? Não param de pensar em sensualidade, em sexo, não é? Não param dia e noite, noite e dia, e não param. Então veja bem, isso pode se tornar também uma idolatria, né? Veja bem, é bem contundente essas coisas, meus irmãos. Isso pode acontecer, né? Nós vemos aí também as denominações. Ah, porque eu sou de tal denominação, eu não saio de lá. Então a pessoa fica servindo a denominação, não está servindo a Deus. É um perigo, porque isso pode cair no tradicionalismo. Não, porque eu sou de tal denominação e vou morrer de tal denominação. Tudo bem, mas cuidado, né? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e veja se você não está colocando a denominação acima de Deus. Porque muitas vezes isso pode fazer com que o coração fique dividido e muitas vezes nós não venhamos a servir a Deus direito. Aí a pessoa começa a julgar as outras, começa a meter o pau nas outras, e não é dessa forma. Nós temos que tomar cuidado, porque nós devemos servir a Deus. Você está entendendo? Nós devemos fazer a vontade do Senhor. Então essas coisas, elas podem se tornar o quê? Pode se tornar uma idolatria na minha vida, na nossa vida. Por isso que é muito importante nós entendermos aquilo que João Calvino diz, né? Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e isso é uma realidade. Nós temos que tomar cuidado para não deixar que o nosso coração seja uma fábrica de ídolos e venhamos o quê? A refutar o Senhor, a deixar Jesus para fora de nossa vida. E também tem outra coisa que nós devemos entender. Nós não devemos fazer idolatrias compartilhadas. Olha, eu amo a Deus, eu amo o Senhor de todo o meu coração, de todo o coração, hein? Mas só que isso aqui eu não largo. Ah, não, isso aqui eu não largo. Então, veja bem que a pessoa fica com o coração cocheando, né? Fica cocheando em dois pensamentos, como fez o povo de Israel quando Elias estava ali no Monte Carmelo, né? Quando havia um desafio ali entre Baal e o Senhor, né? Então, muitas vezes a pessoa fica cocheando em dois pensamentos. E não é assim que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos um coração íntegro e santo diante dele. Então nós vemos aqui em Mateus capítulo de número 6, no versos de número 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e amar Mamon. Ou seja, não pode servir a dois senhores, né? É sobre a idolatria compartilhada. Então, existe o meu coração, eu estou servindo a Deus, mas só que de outro lado tem outra coisa que eu estou servindo. Meus irmãos, veja bem, Deus ele não quer ser dividido, e Deus ele não divide ninguém. Veja bem, ou nós somos dele,
ou somos dele. Não existe esse negócio de, não, eu sirvo a Deus, mas sirvo a esta outra coisa. Porque Deus ele não vai compactuar com isso, né? Quando Jesus ele fala aqui sobre as riquezas, se nós formos observar do versículo 19 em diante, é justamente isso, né? Que nós não podemos servir a dois senhores, porque de uma forma ou outra, nós não vamos conseguir dedicar a um só. Então, nós devemos servir a Deus para nos dedicarmos a Ele, tá certo? Mas aí alguém poderia perguntar, então quer dizer que eu não posso viver a minha vida, eu tenho que servir a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu não vou ter mais liberdade? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Em Marcos 12, no versículo de número 30, a palavra de Deus é bem contundente, né? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu ser, e de todo o teu entendimento, né? E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então observe bem que as pessoas confundem muitas coisas. Que amar a Deus de todo o coração é a pessoa se vetar de tudo. É a pessoa não ter mais prioridade. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Veja bem que quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, significa que quando eu amo a Deus de todo o meu coração, eu estou sendo capacitado também por Deus para amar a mim e o meu próximo. Não é? É isso que a palavra de Deus está ensinando. Que quando eu amo a Deus de todo o meu coração, eu vou poder praticar o amor com mais intensidade, com respeito ao meu próximo, e vou cuidar melhor de mim. Então é isso que nós devemos entender. E também eu vou poder fazer as minhas coisas, as minhas atividades, as minhas prioridades com mais lisura e com mais empenho. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso mesmo que a própria palavra de Deus fala, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Então se eu faço tudo para a glória de Deus, eu estou o quê? Eu estou colocando Deus em primeiro lugar em minha vida. Eu estou enaltecendo através das minhas atitudes, através do meu serviço ao meu patrão, à minha esposa, a todas as pessoas, aos meus familiares. Eu estou oferecendo o melhor que Deus me proporciona porque eu o amo. Então é isso, é simplesmente isso. Então muitos confundem que quando se colocar a Deus em primeiro lugar, significa uma religiosidade sem sabedoria, né? Que eu tenho que ficar o dia inteiro orando, que eu tenho que ficar o dia inteiro ajoelhado, que eu tenho que ficar o dia inteiro lendo a palavra de Deus. Essas coisas são importantes, você está entendendo? Mas desde quando essas coisas elas passam a ser uma religiosidade na minha vida, eu tenho que ficar preocupado, porque Deus ele gosta que tudo seja feito com ordem e decência. Tudo tem que ser feito na medida correta. Então, vemos que até mesmo no livro de Eclesiastes, né, a Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas, né? Então, nós devemos entender essas coisas, que Deus, ele é um Deus que ele gosta de que nós venhamos a fazer as coisas para o louvor e honra da sua glória. E quando nós fazemos essas coisas para glorificar a Deus, nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nos diz ali em Mateus 6, versos de número 33, né, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa que se existe o primeiro lugar, existe o segundo, o terceiro, existem as outras prioridades. Então buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa deixar as outras prioridades de lado, ou deixar por fazer. Não, não é isso que o Senhor Jesus está ensinando. Está ensinando que todas as minhas prioridades serão melhores se eu colocar o reino de Deus em primeiro lugar.
Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é justamente aquilo que eu havia falado, que está pautado na palavra de Deus, que é viver para a honra e glória do Senhor, fazer tudo para a glória de Deus. Quando eu faço tudo para a glória de Deus, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro lugar em minha vida. Então não venhamos a confundir com falta de sabedoria, achando que Deus ele quer ser idolatrado de uma maneira louca, porque essa palavra idolatria, se nós formos ver aí o cerne da palavra, né? Se nós formos ver a etimologia da palavra, idolatria não serve para Deus. Deus ele quer que nós venhamos a servi-lo, que nós venhamos a adorá-lo, a glorificá-lo, não que nós venhamos a idolatrá-lo de forma alguma, porque Deus ele não gosta de idolatria, não é? Essa palavra idolatria não serve para Deus. Então, veja bem que isso é uma verdade em nossas vidas, que nós devemos estar sempre atentos a estas coisas. Outra coisa também que nós devemos tomar cuidado é com a egolatria, né? Egolatria significa o culto ao eu, né? Ao meu eu. Então, eu sou bom, eu sou maravilhoso, não tem ninguém comparado a mim, né? Porque eu sou melhor que todo mundo. Então isso aí é uma egolatria que nós devemos tomar o máximo de cuidado. E um dos indivíduos, né, que nós podemos aqui estar falando que cometeu a egolatria é justamente Satanás, né? Lúcifer na época. Lá em Ezequiel 28, no verso de número 17, a palavra do Senhor nos informa, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis e te pus para que orem para ti. Analisemos duas palavras aqui, no versículo de número 17. Olha só. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então ele se achou que era formoso, que era belo, né? É típico de uma pessoa que é egolátrica, né? Observe bem. Outra coisa que nós podemos aqui observar é o seu resplendor. Então é uma pessoa muito bonita, né? Uma pessoa muito bela demais. E corrompeste o quê? A sua sabedoria. Olha só, né? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, a palavra do Senhor nos informa que o princípio da sabedoria, o que que é? O temor do Senhor. Então ele perdeu o temor de Deus. Ele queria ser igual a Deus, ou queria subir ao trono de Deus. Então, a idolatria é uma coisa terrível que pode fazer com que nós venhamos a ser maior do que os nossos líderes, não é? Ser maior do que aqueles que nos gerenciam, que foi instituído por Deus. Então, nós temos que tomar cuidado com a idolatria. Temos que tomar muito cuidado. Então, nós vemos também lá em Isaías, no capítulo de número 14, Isaías 14, veja bem, Isaías 14, no versos de número 12, diz assim, olha só: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a idolatria, vemos que aqui no coração de Satanás, né, no caso Lúcifer na época, vemos que subiu ao seu coração e ele queria ser maior do que Deus. Ele queria estar acima de Deus. Veja bem, por quê? Por causa da sua egolatria. Ele se achou o máximo, né? Até maior do que Deus. Meu Senhor do céu, será que a gente não aprende com essas coisas? Que nós devemos tomar o cuidado, né, com a egolatria? Veja bem que todo tipo de coisas que nós temos, ou seja, tudo aquilo que nós temos como características, né, como a beleza, a sabedoria, veja bem,
aquilo que nós temos de melhor de nós, não pode servir para que nós venhamos a cair na egolatria. Mas nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer com que essas características venham a servir um bem maior, que é fazer a obra de Deus, que é servir ao nosso próximo, e não para nós ficarmos achando que somos melhores do que os outros, causando assim uma egolatria, uma coisa que pode nos prejudicar e prejudicar as pessoas. E é interessante que todo ególatra sempre vai ter um idólatra atrás dele. É uma verdade. Vemos aí que Satanás, através da sua egolatria, né, ou através da sua soberba também, que na verdade é quase a mesma coisa, ou é a mesma coisa, vemos aí que ele induziu todos os outros anjos ali, que na verdade foram lançados juntos com ele, né, para a terra, e ali se tornaram o quê? Demônios. Então sempre atrás de um ególatra, sempre vai ter um idólatra. E o idólatra vai sempre sustentar o ególatra, né? O idólatra sempre vai sustentar o ególatra. Tem que tomar um cuidado com respeito a isso. Cuidado como você fica falando com as pessoas. Oh, porque você é bom, hein? Porque você é maravilhoso, porque você é belo. Você pode estar incutindo no coração da pessoa uma egolatria. Então tem que saber como falar também. Tem que ter sabedoria. Porque é muito importante. Eu não estou aqui falando que deve desvalorizar a pessoa. Não estou falando que você deve refutar a pessoa. Não é isso. Mas temos que tomar cuidado da forma como falamos e também como recebemos os elogios, né? Para que isso não venha tornar o nosso coração ególatra e que nós não venhamos a praticar a idolatria. E nós vemos isso aí em todos os meios que nós podemos aí constatar, né? Os cantores, os artistas, vemos aí pessoas que na verdade fazem parte aí do mundo secular, que tem uma certa fama, que essas pessoas se tornaram ególatras. Temos que tomar cuidado. E também pessoas que se tornaram idólatras dessas pessoas ególatras. Temos que tomar cuidado, porque é muito importante que nós venhamos a nos desviar desse tipo de conduta que é reprovável diante do Senhor, né? Meus queridos, que nós possamos estar meditando nessa palavra para que nós não venhamos a ser ególatras e nem idólatras. Que nós não venhamos a colocar coisas que Deus aprova dentro do nosso coração, que vai muitas vezes tirar Deus da nossa vida, colocando outras coisas, colocando outras idolatrias, colocando sentimentos, colocando pessoas, bens materiais. Que nós não venhamos a colocar essas coisas exacerbadamente de uma forma na onde Deus não vai fazer mais parte de nossa vida. Que isso não venha, né, acontecer conosco, né? Como nós podemos ver no caso de Sansão, quando ele foi à luta ali, que ele estava envolvido pela tentação de Dalila, né? Nós observamos ali, ela cortou ali as 7 tranças do seu cabelo. E de repente, quando ele foi sair contra os inimigos, ele pensou que ainda estava com Deus. Tem muita gente que pensa que está com Deus, mas está vivendo o quê? Está vivendo uma vida vazia, está servindo a algum tipo de idolatria. Ou seja, essa idolatria pode ser uma política, pode ser uma religiosidade, pode ser aí uma denominação, pode ser aí um bem material. Você está entendendo? Pode ser um sentimento. Então temos que tomar o máximo de cuidado, porque aí a gente pensa, não, eu estou com Deus, mas será que está mesmo? Temos que meditar com respeito a isso. E nós não devemos ter também a idolatria compartilhada. Ah não, tudo bem, eu sirvo a Deus, mas também eu tenho esse tipo de idolatria aqui, tem esse tipo de coisa que eu gosto muito e não largo de jeito nenhum. E às vezes é um pecado, é uma transgressão, é algo que Deus abomina, mas eu quero deixar junto de Deus. Não, eu quero deixar junto de Deus ali. Não, Senhor, eu te sirvo, mas isso aqui não largo, viu? Pode ser uma idolatria compartilhada. Temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque a palavra de Deus nos alerta que isso é muito perigoso e que se a pessoa ela vive com uma idolatria compartilhada, o Senhor não vai ficar dentro de um coração, porque ou nós servimos a Deus ou não servimos. Deus, ele não pode, Deus não é mais ou menos, né? Deus não é mais ou menos.
Deus é um Deus 100%. Ele tem 100% do nosso coração ou não tem. Então nós temos que tomar cuidado, porque temos que meditar nessas coisas para que Deus possa nos fortalecer em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, direciona as nossas vidas, nos fortalece e nos dá graça para que o teu nome seja louvado e glorificado na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus, Senhor, arranca todo tipo de idolatria do nosso coração e que nós possamos viver cada dia, cada instante para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. E graças a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fique com Deus.